Então, galera, essa é a última aula que a gente vai trabalhar do segundo ano e a gente vai falar um pouco sobre determinantes. Determinante é um fator exclusivo calculado de uma matriz quadrada que, em geral, vai servir como um valor de referência para elas. E existem três maneiras de calcular o nosso determinante. Pode ser de primeira ordem, quando a matriz quadrada for 1 por 1. Pode ser de segunda ordem, 2 por 2. E pode ser de terceira ordem para frente, usando a regra de Sarros, 3 por 3 para frente. Cada uma calcula de um jeito relacionado ao princípio da diagonal. Então, galera, o da de primeira ordem é o mais fácil, porque o da matriz de primeira ordem, ela não tem diagonais, por conter só uma linha e uma coluna. Então a regra diz, a determinante de primeira ordem é o próprio elemento da matriz. Como é que a gente vai saber? Se a gente tivesse uma matriz desse jeito aqui, ó, matriz A com o número 15. Como é que eu sei que ela é de primeira ordem a determinante? Uma linha, uma coluna. Então essa aqui é uma matriz 1 por 1. Como é que faz a determinante de A? Não precisa fazer nada. É só pegar o próprio elemento da matriz que está lá dentro. Então a determinante aqui vai ser 15. E se eu tivesse a matriz B? 26 dentro da matriz, qual ia ser o determinante de B? O próprio número 26. Então não tem muito segredo, a parte determinante de primeira ordem é só pegar o número que está lá dentro. Quando a gente vai para a segunda ordem, a regra diz o seguinte: determinante de segunda ordem vai ser a diferença entre o produto das diagonais. Existem duas maneiras clássicas de resolver isso aqui. Uma delas é usando a fórmula. Vamos ver como é que faz pela fórmula. Primeiro de tudo, toda matriz quadrada, exceto a de primeira ordem, vai possuir diagonais, que é a condição desse ângulo do plano. Então, uma matriz de segunda ordem é de segunda ordem porque ela tem duas linhas, duas colunas. Então, a gente tem que achar essa diagonal entre a linha e a coluna. Começando da esquerda, essa aqui é a diagonal, a gente chama de diagonal principal. Partindo da direita, a gente tem a outra diagonal, que é a diagonal secundária. A regra diz diferença entre o produto das diagonais. O que é isso? Diferença é menos, produto é vezes. Então a determinante vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. O que é produto? É vezes. Então a gente vai fazer 2 vezes 15, que é a diagonal principal, menos 6 vezes 4, que é a diagonal secundária. 2 vezes 15, 30. 6 vezes 4, 24. 30 menos 24, 6, vai ser a nossa condição de determinante. Então, gente, essa é a regra geral aplicada a uma determinante de segunda ordem. Mas existe um outro método, um pouco mais simples e visual. Como é que ele funciona? Primeiro de tudo, como ele falou diferença, a gente vai colocar um menos lá embaixo, ou em cima, tanto faz, só para a gente lembrar que esse é o cálculo atribuído uma diferença. Depois que fizemos isso, nós devemos trabalhar uma condição de multiplicação. Sempre primeiro a diagonal principal e depois a secundária. Então, começando daqui, 8 vezes 2, 16. 1 vezes 9, 9. 16 menos 9, 7. Pronto, essa aqui é a determinante da nossa matriz. Mais uma vez. Sempre tomem cuidado com a regra de sinais, porque é ela que pode pegar um pouco pesado na hora do cálculo. Mais uma vez, vamos fazer aqui pelo macetezinho. Põe o menos em cima. 4 vezes 3, 12. Pela regra de sinal,
esse 12 é negativo. 2 vezes 1, 2. Como os dois são negativos, em vez de diminuir, a gente vai somar e vai ficar negativo. 12 mais 2, 14. Mais uma vez, põe o menos em cima, multiplica cruzado. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Só que vai ficar negativo. E dentro de uma construção matemática, quando tem dois sinais de menos, eles passam a ser mais. Então vai ser 10 mais 2, 12. Então, galera, tanto pela fórmula quanto pelo macete, o segredo é esse. Coloca o menos, multiplica cruzado e depois efetua a subtração ou a regra de sinais para adição. O último, talvez o mais chato de ser feito, é o da regra de Sarros. Então a gente vai bem por partes. Sarros descreveu uma regra a partir da terceira ordem para ajudar a gente a visualizar as diagonais. Por quê? Na de segunda ordem nós tínhamos duas diagonais. Já a de terceira ordem tem 6. E assim esse valor cresce exponencialmente dependendo do número de linhas e colunas. Só que para a gente conseguir enxergar essas diagonais, existe um procedimento. E qual que é o procedimento? Primeiro passo, copia. Copia as duas primeiras colunas da matriz. Então a gente vai pegar e colocar aqui do ladinho 6, 1 e 3 e 1, 1 e 2. Depois que copiou, a gente consegue riscar as diagonais. E assim como lá em cima é a diferença entre o produto das diagonais principal e secundária. Então a gente vai sempre começar do lado esquerdo. E como é que começa o cálculo? Multiplicando. Lá do lado esquerdo, a primeira diagonal, 6, 1 e 4. Essa é a primeira principal, mas é um produto. Então eu vou fazer 6 vezes 1 vezes 4. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 4, 24. Só que essa é a primeira diagonal principal. A gente tem mais? A outra está aqui, ó. 1, 3 e 3. 1 vezes 3, 3. 3 mais 3, 9. A terceira diagonal está aqui. 0, 1 e 2. 0 vezes qualquer número dá 0. Riscando as diagonais, a gente tem o produto da principal. Mas para chegar ao valor final, deve-se somar. Então, 24 mais 9 mais 0 vai dar 33. Esse aqui é o produto da diagonal principal. Entretanto, nós temos que fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. Então, voltando lá para o meio da matriz, do lado direito agora, a primeira é essa aqui, secundária. E a gente faz a multiplicação. 0 vezes 1, 0 vezes 3, 0. Mais a segunda diagonal principal, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. 1 vezes 1 vezes 4, dá 4. 36 mais 4 dá 40. E esse aqui é o produto da diagonal secundária. Para finalizar a equação, a determinante vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. A principal, 33, menos a secundária, 40. 40 menos 33 dá 7, só que negativo. Então, essa aqui é a condição de determinante de terceira ordem. Primeiro vocês copiam e riscam as três diagonais da esquerda. Lembrando sempre que é vezes e depois soma tudo. Partindo da direita, diagonal secundária, risca as três, vezes, soma tudo. E nunca esquece que sempre vai ser primeiro a diagonal principal menos a diagonal secundária.
Então, galera, valeu. Essa era a última aula que faltava para a gente encerrar aí o assunto de matemática. Até uma próxima. Now the world don't move.